Conversa com meu povo. Como acontece o chamado de Deus? A Igreja no Brasil tem o bonito costume de dedicar o mês de agosto às vocações. Vocação é chamado e ocorre no maravilhoso mistério do diálogo de Deus com cada pessoa, contando com os meios habituais para discernir o bem, assim como outros instrumentos inspirados pelo Espírito Santo. Estamos, sim, no horizonte da fé, em que acreditamos na graça de Deus, que é capaz de vir ao encontro de cada pessoa, sem violentar a liberdade com a qual todos fomos criados. É adequado considerar que a formação cristã começa com o ambiente de amor com o qual fomos gerados. Não existe berço de ouro, mas regaço de amor dado por Deus para que se desenvolva plenamente um chamado de filhos e filhas de Deus. O primeiro ato, chamemos catequético, ocorre quando um homem e uma mulher geram uma nova vida. Ali, mediado pelo relacionamento de amor, o raio de luz que é o amor de Deus interfere no ato conjugal humano, levando em conta que a fé nos leva a considerar que cada alma humana é criada diretamente por Deus. E quem quiser pode conferir Papa Pio XII, encíclica Humani Generis, número 36. Não somos apenas um fenômeno físico-químico, mas fomos pensados por Deus desde toda a eternidade para a felicidade e a plena realização. É claro que a experiência da fé cristã vivida com intensidade no decorrer da vida de cada pessoa pode e deve restaurar as eventuais falhas de amor com as quais podem ter acontecido a geração de uma vida. O mistério do amor de Deus ilumina os recantos de nossa vida, malgrado todas as lacunas descobertas em nossa história. O ambiente familiar no qual nascem as pessoas é o espaço privilegiado para intensificar o chamado de Deus. Trata-se de descobrir que ninguém veio ao mundo por acaso, mas destinado a ser um dom de amor para os outros e receber tudo o que vem das outras pessoas com o mesmo amor. Os gestos com os quais os pais manifestam afeto e carinho para com os filhos são canais por onde passa o próprio amor de Deus, fonte e raiz de todo chamado. E pouco a pouco, começando pelo sorriso lindo das crianças, vai nascendo a reciprocidade ao amor que é oferecido. Este ambiente, talvez considerado demasiadamente idílico por muitos, é projeto de Deus para todos. Nasce então a pergunta sobre os que não tiveram experiências positivas de família e vem logo à tona a resposta, que são os muitos exemplos de homens e mulheres que encontraram na infância e na adolescência a experiência positiva de amor em pessoas que adotaram, cuidaram, foram exemplos positivos e edificantes. Há muitos que descobriram praticamente sozinhos seu lugar na igreja e na sociedade. Se em muita gente podem ter crescido sentimentos de revolta, muitos são os exemplos de verdadeiros heróis
na superação de traumas e sofrimentos, tornando-se referência para outros, indicando que onde não se achou amor, o remédio foi colocar amor, para encontrá-lo em abundância, recordando uma feliz expressão de São João da Cruz. É ainda a família a grande escola e o espaço para o crescimento da capacidade de amar, pois todos somos chamados a encontrar nossa forma de nos doarmos. Isso é vocação. Sabemos que todo homem e toda mulher são uma obra-prima de Deus, seres únicos e irrepetíveis, criados por amor e lançados por amor na divina aventura da vida. Em família, há de se desenvolver a capacidade de amar, a prontidão para o serviço e o autocontrole, que ajuda a pessoa a se purificar do egoísmo. Sem este exercício, o máximo que se conseguirá será a escolha de uma profissão, mas não a maravilhosa descoberta do plano de Deus. Quando uma pessoa alcançou certo equilíbrio, ao menos suficiente, e sabe sair do próprio egoísmo para doar-se, então ela é livre e se encontra nas condições normais para aceitar o chamado de Deus ao matrimônio ou à virgindade, castidade, celibato. Sim, as duas formas de amar e de entregar a própria vida. E para levar adiante o discernimento, é necessário verificar os dons que as pessoas têm, suas capacidades e o desenvolvimento das mesmas, desde a infância, mas sobretudo na adolescência e na juventude. Faz-se necessário, então, que a família se abra aos espaços de socialização em suas respectivas comunidades e especialmente na vida de igreja. Uma criança que passa pelo processo de iniciação cristã, vindo a receber os sacramentos, a ela correspondentes, descobrindo a beleza da palavra de Deus, a doutrina da Igreja e a graça da participação da Santa Missa, terá abertas as possibilidades para fazer a pergunta sobre a vontade de Deus em sua vida, sobre vocação. Em família e na comunidade cristã, sejam desenvolvidos os valores da retidão, da honestidade, sinceridade, assim como a prática das virtudes. E é fundamental que tal processo seja preventivo, como magistralmente entendeu São João Bosco, para antecipar-se à avalanche de contravalores existentes na sociedade. É bom que as famílias tomem consciência de que, encaminhando os seus filhos à vida da igreja, estão apenas e tão somente oferecendo o que existe de melhor, superando assim a ideia tão difundida quanto negativa de que seria necessário soltar os filhos para fazerem todo tipo de experiências. Com sabedoria e prudência, é necessário inclusive formar as novas gerações para o senso do limite, correspondente ao bem comum, às leis de Deus e, afinal de contas, à vocação para o amor e não para o egoísmo. Vocação que Deus plantou no coração humano. Nos Evangelhos, existe uma forma de vocação, o chamado direto, feito por Jesus. Este pode e deve ser um caminho, graças a Deus, presente também em nossas comunidades cristãs. Quando alguém olha nos olhos de um jovem ou de uma jovem e tem a coragem para perguntar se alguma vez o chamado de Deus bateu às portas do seu coração. E os grupos pastorais e movimentos de igreja
tem sido matriz para excelentes vocações ao matrimônio, também vocações para a consagração a Deus. Aliás, não é bom esquecer que o matrimônio exige sim vocação, prontidão para permitir que alguém entre na própria vida 24 horas por dia, a vida inteira. Dentre as realidades humanas, o matrimônio é sem dúvida a mais linda e a maior que Deus criou. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. É uma forma de consagrar-se a Deus. Se vale chamar alguém para uma vocação na igreja, vale mais apelar para o dono da messe, orando insistentemente a fim de que tenhamos casais operários da messe, religiosos e religiosas operários da messe, membros das novas comunidades que sejam mesmo operários, sacerdotes e diáconos verdadeiramente operários. Que Deus nos conceda ser um povo efetivo de trabalhadores em sua messe, abertos para os desafios do tempo presente, prontos a oferecer o melhor de nós mesmos para que cresça o reino de Deus e sua igreja. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, neste final de semana nós terminamos o mês de julho, no sábado, e este programa é apresentado tanto no sábado quanto no domingo, e, portanto, na abertura do mês de agosto, que a Igreja dedica às vocações. Neste domingo, dia 1º, lá na nossa Catedral Metropolitana de Belém, temos uma manhã de encontro de discernimento vocacional. Rapazes e moças que quiserem participar, podem dirigir-se à Catedral neste domingo e ali o nosso serviço de animação vocacional está organizando uma manhã muito interessante de formação, de questionamento, de oração, de convivência alegre para ajudar nossos adolescentes e jovens no discernimento da própria vocação. Observo também que teremos várias atividades como o Festival Vocacional, encontros vocacionais que se realizam, por exemplo, promovidos também pela vida religiosa, por paróquias. Nós temos um mês muito importante, muito intenso, dedicado ao tema da vocação, as várias vocações existentes na igreja. E agora nós vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram e buscamos juntos as respostas. Márcio Henrique de Belém pergunta: é necessário, na hora de rezar o Pai Nosso, erguer as mãos como o sacerdote? Márcio, acho bom a gente aproveitar para distinguir algumas coisas. Você encontra pessoas que gostam de fazer a sua oração de mãos postas. Outras unem as mãos num gesto também piedoso. Outras pessoas gostam de fazer parecido com o sacerdote, elevando as mãos para rezar o Pai Nosso. Aliás, o gesto de rezar o Pai Nosso de mãos abertas é um gesto que já estava presente lá nas catacumbas em desenhos antiquíssimos. Tem um desenho da Virgem orante, é a figura de Nossa Senhora com as mãos voltadas para frente. E esse gesto, ele é assumido também na liturgia para a oração. É necessário erguer as mãos como sacerdote? Não. É permitido? É. Não há qualquer dificuldade se a pessoa quer manifestar dessa forma a sua unidade com aquele que preside a oração, estendendo as suas mãos para a frente. Todos sabem que foi feita uma recomendação da parte da igreja para que não se dê as mãos
durante a oração do Pai Nosso, como também durante esse período, pelo menos por enquanto, ainda não fazemos o abraço da paz, por motivos que não dependem de nós, mas que correspondem a orientações da saúde pública. Então nós temos gestos que vão entrando no costume das pessoas, mas temos que ter bastante cuidado para não tornar esses gestos obrigatórios. Então agora ninguém pode mais abrir os braços, agora todo mundo tem que abrir os braços, agora todos têm que ficar de mãos postas. Vamos sentir essa alegria de estarmos juntos e perceber que as pessoas às vezes expressam de formas diferentes, mas complementares e que não são contraditórias com relação ao conteúdo da oração que nós fazemos. Teresa Cristina Soares, de Belém. Nas missas durante a semana, é permitido trocar a primeira leitura por um trecho da vida de um santo, porque eu fui até uma igreja e lá eles leram a vida do santo no lugar da primeira leitura. Desculpe-me a expressão que eu vou usar. Isso se chama da parte de quem quer que seja, equipe de liturgia ou padre que preside a celebração, significa uma ignorância crassa a respeito da liturgia. Nada substitui a proclamação da palavra de Deus. E a liturgia da palavra tem uma leitura ou uma segunda leitura também nos dias de domingo e solenidades, e depois o Evangelho. É muito importante que nós descubramos que aquela sequência de leituras, durante um período do ano, nós tomamos textos do Antigo Testamento, outros do Novo Testamento. Então, isso é importante para a compreensão, a escuta da fé e a proclamação da palavra de Deus. A Deus pertence a palavra nestes momentos. Eu lamento que alguém esteja fazendo isso, colocando a leitura da vida de um santo no lugar da primeira leitura. É lamentável isso. Que você coloque um resumo da vida do santo no início da missa como comentário, ou como em algum momento, quem sabe, de ação de graças, de interiorização, mas na leitura da palavra de Deus, é palavra de Deus e sempre palavra de Deus. Eu peço, Teresa Cristina, que você, se puder dizer às pessoas nesta paróquia, você não colocou o nome da paróquia, se você puder dizer com delicadeza, mas com firmeza, olha, fiz essa pergunta e Dom Alberto já respondeu pelo programa de televisão que não é possível, não é permitido e significa pouco conhecimento da importância da palavra de Deus na vida da igreja. Luísa Castro, de Belém. Tenho dúvidas quanto ao momento em que dizemos Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Pode ser cantado? Porque dependendo de onde assisto à missa, a equipe de música embala logo após o cumprimento da paz de Cristo. É verdade? Então nós temos, Senhor, tens piedade de nós, o glória, depois temos o Cordeiro de Deus, o próprio Pai Nosso. Então, são orações na missa que normalmente seriam cantadas. O Cordeiro de Deus, pelo menos nos domingos, devia ser sempre cantado. Agora, quer dizer que não cantaram, mas foi rezado o Cordeiro de Deus, que acompanha a fração do pão? Quer dizer que então foi pecado porque não cantaram? Ou foi pecado porque cantaram? Não. Vamos ter bastante cuidado para não criar extremismos. Muitas vezes não é oportuno naquele momento fazer um canto, outras vezes e normalmente deveria ser com canto. Aliás, aproveito a sua pergunta para dizer uma coisa. O que está fora do lugar é fazer um canto na hora do cumprimento da paz. É até bom que durante esse período não podemos dar o abraço da paz, para nós ajudarmos as pessoas a entenderem. Se é para cantar, cante-se Cordeiro de Deus.
na hora do cumprimento é para desejar a paz para as pessoas, para dizer alguma coisa para as pessoas, e não para fazer um canto. E às vezes esses cantos de abraço da paz começam e não terminam mais. Não sei se, acho que quando fizeram a composição dessas músicas, fizeram de um jeito errado que custa terminar. Tem hora que termina sem saber por quê. Maria de Nazaré Vieira, de Belém. Uma criança foi batizada na Igreja Católica. Cresce e depois vem a se batizar em outra igreja, mas se arrepende e quer voltar a ser católica. Ela pode voltar? Em caso afirmativo, o que precisa ser feito? Maria de Nazaré, a sua pergunta é muito oportuna. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, há um só batismo. Quem foi batizado uma vez, batizado está. O segundo, o terceiro, o quarto, eu não sei quantos batismos, não valeu de nada. O primeiro batismo que você recebeu quando criança, quando adulto, o batismo foi feito e ali está o essencial para você entrar na igreja e para viver essa comunhão profunda com Deus. Uma pessoa que foi para um outro grupo religioso, poder voltar? É claro que pode, vai voltar para a casa que já era dela. O que essa pessoa tem que fazer? Tem que procurar um sacerdote. Existe até uma fórmula de admissão da pessoa batizada validamente na Igreja Católica, ou que foi batizado em outra igreja, mas esse batismo é válido, porque existem algumas igrejas que não têm o batismo válido. Por quê? Porque algumas igrejas não acham necessário o batismo. Outras igrejas não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, são casos em que a pessoa deve conversar com o pároco da própria paróquia. O padre tem lá uma lista das igrejas que fazem o batismo validamente. E a pessoa vai fazer um momento bonito, de se ela é batizada, se ela já se confessou, fez primeira comunhão, ela vai fazer um momento de confissão e vai fazer uma profissão de fé para voltar à vida da comunhão plena da igreja. Possível é, desejável também é. Uma pergunta sem identificação. Um padre pode sentar-se junto com a assembleia durante as leituras da missa? Veja só, pense um pouquinho o espaço litúrgico, quem fez essa pergunta. Você tem a cadeira onde o padre está sentado, né? Essa cadeira não é para ele aparecer mais do que os outros, não. É para ele visibilizar a presença de Cristo cabeça. Você tem de um lado o ambão, a mesa da palavra de Deus. Já percebeu que nós estamos conseguindo que nas igrejas, ali seja o lugar da palavra, não lugar de comentários, não lugar de avisos, porque é o altar da palavra de Deus. Depois, nós temos o próprio altar, a mesa da Eucaristia. Então, Jesus Cristo, cabeça, presente naquela cadeira onde o padre se assenta. Jesus Cristo, boca e palavra, presente na mesa da palavra. Corpo de Cristo, Jesus Cristo, pão e vinho consagrados, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, corpo místico, a assembleia toda reunida. Tudo visibiliza a presença de Cristo. A pergunta é, um padre pode sentar-se junto com a assembleia durante as leituras da missa? Não é conveniente, porque ele visibiliza uma outra presença. É Cristo que é a cabeça da assembleia. Por isso é que ele está num lugar central, não para aparecer mais do que os outros. Temos uma missa que às vezes num encontro, num retiro, então todos se colocam em torno, né? E o padre está ali junto com os outros. É bom a gente saber distinguir que ali foi diferente, não é? É um tipo de celebração diferente, onde estão todos ali
reunidos num círculo. Então, tudo isso é possível, mas provavelmente o sacerdote não tomou plena consciência de que a função dele é presidir a Assembleia. É pecado porque ele se assentou com a Assembleia durante as leituras da missa? Não, talvez ele tenha feito isso por algum motivo, para dizer que ele também escuta a palavra. Pode ser, mas não deve ser uma coisa usual. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desejo que este final de semana seja final de semana de missa, de participação na vida da igreja. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.